Porque o que aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás acontece o evento mais violento da história da Terra, enquanto a prototerra se formava na terceira órbita do Sol, outro protoplaneta se formava perto. Um corpo que tinha ali aproximadamente o tamanho de Marte. Os cientistas batizaram esse corpo como Theia, nome de uma titã grega, mãe de Selene. Para quem não sabe o que é Selene, é a Lua, né? Um outro parênteses aqui, né? Existe uma ciência chamada selenografia, que é o estudo da Lua, tá? E um estudo publicado em 2025 na revista Science descobriu que Theia se formou na parte interna do sistema solar, relativamente próximo da Terra, talvez um pouco mais perto do Sol, tá? E aí, há cerca de 4,5 bilhões de anos, Theia colidiu com a prototerra. Não foi uma colisão de raspão, foi praticamente direta essa colisão, e o impacto liberou energia equivalente a trilhões de bombas atômicas. Theia foi totalmente destruída. Embora, né, existam estudos aí feitos com um negócio chamado tomografia sísmica, que a gente encontra pedaços de Theia boiando, tá? Boiando no manto da Terra. Isso é muito interessante, tá? Boa parte aí do material derretido das duas, tanto de Theia como da prototerra, foi então o quê? Ejetado para o espaço e formando um anel em volta da Terra. Em alguns milhões de anos, esse anel se aglutinou todo e formou então o que a gente conhece como a nossa Lua. Por isso que a Lua tem uma composição química que é quase idêntica à da Terra. Isso é uma das coisas, né, que levou os cientistas a terem uma ideia de como foi formada. A história da formação da Lua, ninguém até hoje bateu o martelo não, tá? Porque até essa ideia da colisão, ela tem seus problemas. Existem várias outras ideias que foram caindo por terra recentemente, mas essa última aí está persistindo, tá? Então, o sistema Terra-Lua acaba sendo um sistema bem interessante de ser estudado, né? Porque a Lua é desproporcionalmente grande em relação ao planeta, comparado com outros satélites. É muito importante falar também, né, que a nossa Lua, ela é a maior Lua do sistema solar proporcional ao tamanho do planeta, tá? A maior Lua do sistema solar é Ganímede. A Lua da Terra, ela é o quinto colocado em tamanho, sim, absoluto, mas quando você passa aí para proporção, a Lua é o maior, porque Júpiter, Saturno tem um monte de satélite, mas é tudo pequenininho, né? Então, e Júpiter e Saturno são muito, muito grandes, tá? Um detalhe aqui não precisa ficar bem aí claro para quem está ouvindo, quem está assistindo isso aqui, né? Sem essa colisão e sem a Lua, a vida na Terra provavelmente nunca teria nem começado, tá? E o porquê disso? Porque tem várias coisas que a nossa Lua, ela é importante, e essa Lua ser desse tamanho é mais importante ainda. A Lua estabiliza o eixo de rotação da Terra, então sem ela, a inclinação do eixo seria totalmente caótica, e o clima então seria selvagem demais, tá? A Lua causa as marés também, que foram fundamentais para a transição da vida do mar para o oceano. E o dia da Terra, né, logo depois do impacto, ele durava cerca de 5 horas. E a Lua, então, a interação entre a Lua e a Terra atuou como se fosse um freio, tá, gravitacional, que vem retardando a rotação da Terra ao longo de bilhões de anos. Hoje o dia tem 24 horas. Por quê? Porque a Lua está ali, tá? Theia morreu, mas só de um certo sentido, porque a sua beleza ainda está, né,
ainda está por aqui, beleza? E a parte dela a gente vê todo dia aí de noite no céu, né? Que é a Lua. Então isso é muito legal. A história da formação da Lua é essa. Agora, um ponto aqui importante para deixar claro, né? Foi assim que formou? A gente não sabe, tá? Tem pessoas que discutem, tem pessoas que discutem se o impacto foi de raspão, se foi direto, tem pessoas que discutem quanto tempo que a Lua demorou para se formar, se foi alguns meses, algumas horas, alguns milhões de anos. Então são coisas que ainda estão em aberto para a formação da Lua. Mas a teoria mais aceita hoje é que essa teoria se chama teoria do grande impacto. Beleza? Muito bem. Formou, teve o impacto lá e tudo mais, e agora a gente dá um saltinho nos anos aí. Vamos falar de algo que aconteceu entre 4,4 e 4 bilhões de anos atrás. Então, depois do impacto de Theia, a Terra esfriou lentamente. Ela demorou muito tempo para ela ir esfriando e chegar numa configuração assim, basicamente como a gente tem ideia, tá? Há 4,4 bilhões de anos atrás, a superfície da Terra, então, chegou a uma temperatura suficiente para que a primeira crosta sólida começasse a se formar, tá? E ali no ano de 2001, geólogos encontraram um cristal microscópico do zircônio, lá na Austrália Ocidental, datado de 4,4 bilhões de anos. É o pedacinho mais antigo da Terra que existe na nossa mão. Aliás, o zircônio, né, ele é um marcador muito importante que a gente usa. Uma outra coisa muito interessante, né? Até aí, né? Então estava lá formado esse supercontinente, como o pessoal costuma falar, mas tinha um outro problema, né? Que era a atmosfera. Então a atmosfera da Terra era uma atmosfera primitiva, ela não tinha nada de oxigênio. Era CO2, metano, amônia e vapor d'água, tá? E hidrogênio. Quem respirasse essa verdadeira, né? Essa atmosfera aí, morreria, tá? Em segundos. Outra coisa que é muito interessante a gente falar nessa história toda do planeta Terra é o seguinte: a gente tem pistas de que a origem da Terra aconteceu dessa maneira mesmo. Obviamente que quando a gente fala de ciência, pessoal, ninguém pode bater o martelo em nada, tá? Mas tem uma outra coisa que é muito mais complexa e é talvez fundamental para a vida existir, que é a água. E aí, como que a água veio parar aqui na Terra? Isso é uma das outras perguntas também que boa parte dos astrônomos estão neste momento correndo atrás, tá? Então, parte da água da Terra veio de meteoritos, então isso é uma coisa muito importante. Outra parte foi trazida por cometas e asteroides ricos, né, em gelo e tudo mais. Isso aí também a gente tem mais ou menos uma ideia. Esse período do bombardeamento tardio ele acontece entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. Asteroides gigantescos eles choviam sobre a Terra. As crateras na Lua que a gente vê hoje foram formadas por boa parte desses objetos, tá? São marcas desse mesmo bombardeio. A Terra também sofreu, mas a tectônica de placas e a erosão apagaram quase todas as cicatrizes. Muita gente fala assim, caramba, na Terra a gente quase não tem cratera, né? E a Lua a gente está cheio de cratera. Qual que é a diferença fundamental nisso? A Lua é um objeto que está morto do ponto de vista geológico. Então ela não tem um núcleo, ela não tem placas tectônicas se movendo, nem nada disso. A Terra não. A Terra, enquanto a gente está no meio do Oceano Atlântico formando mais crosta, na costa do Chile, uma placa está entrando embaixo da outra. E isso faz com que de tempos em tempos a superfície da Terra seja toda renovada, ou seja, se teve um impacto ali, ele já foi embora. A gente não tem nem ideia desses impactos. A gente só, né, modela isso e tem essa noção do que aconteceu. E aí, por isso,
como o terreno vai se renovando, essa palavrinha em inglês chama-se resurfacing. É super importante esse processo nos planetas. Aliás, é um processo super importante até para a vida existir, mas nesse processo de resurfacing vai apagando todas essas marcas. Tá? Em algum momento, com a Terra esfriando, o vapor d'água na atmosfera começou a se condensar. E aí começou a chover. Choveu por milhões de anos, sem parar. E os oceanos se formaram. Então tá aí uma outra ideia, né, para o surgimento da água na Terra. Gente, lembrando que a gente hoje, a gente não pode bater o martelo em nenhuma dessas, porque talvez não seja nenhuma, mas talvez seja uma combinação de várias ideias que a gente tem aí. Há cerca de 3,8 bilhões de anos atrás, a Terra já tem oceanos vastos. A atmosfera já é uma atmosfera sem oxigênio, o que é muito bom, que ela não é mais uma atmosfera sufocante para todos nós. E temos continentes pequenos espalhados aí por todo o planeta. E o cenário, então, está prontinho aí para acontecer algo muito incrível em toda essa história aqui do planeta Terra. Lembrando, né, que se você pegar até agora, a gente falou da origem do universo, origem do sistema solar, o que precisa ter no sistema solar. Ainda nem chegamos, né, exatamente na história do planeta Terra, mas aí agora, nesse momento aí em que a lava é trocada, né, pela água, isso acontece entre 4,2 e 3,5 bilhões de anos atrás, vai ter algo muito interessante. Por décadas, né, os cientistas achavam que a vida não tinha aparecido na Terra entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. Mas ali em meados de 2024, um estudo publicado na revista Nature, Ecology and Evolution mudou tudo isso. O estudo ele usou um método estatístico avançado para estimar quando o Luca viveu. Para quem não sabe o que é Luca, né? Luca é a sigla para Last Universal Common Ancestor, ou o último ancestral comum universal. Então, ele que seria, né, a origem de tudo. É o organismo, né, a população de organismos do qual toda a vida na Terra descende, né? Cada bactéria, cada planta, cada cogumelo, cada animal, cada ser humano, tudo veio antes com o Luca. Esse estudo aí que eu estou falando para vocês conclui que o Luca viveu cerca de 4,2 bilhões de anos atrás, ou seja, só 400 milhões de anos depois da Terra se formar em um período, né, antes considerado violento demais para a vida florescer. Esse é outro ponto importante, né, no lance lá de procurar a vida no universo, é que outros planetas podem ter passado por tudo isso e obliterado a vida, ou seja, a vida até existia, mas na mesma janela de tempo que a nossa, ela não existe. Então, o que aconteceu? Talvez a gente nunca tenha essa ideia. Tá? Então, o Luca ele já era um organismo relativamente complexo, tá? Ele tinha um genoma de pelo menos 2,5 milhões de bases, codificando cerca de 2.600 proteínas, tá? Comparado aos procariontes modernos, né? Uma criatura, vamos dizer assim, um acetógeno anaeróbico, ou seja, ele vivia sem oxigênio e produzia acetato como subproduto. Isso é muito bom também. Provavelmente vivia perto de fontes hidrotermais no fundo do oceano, as chamadas fumarolas. Que eu falo, o pessoal zoou comigo, mas a ideia que a gente tem hoje da vida, do surgimento da vida, é mesmo nas fumarolas. Ele já fazia parte de um ecossistema, não estava sozinho, outros organismos se acabavam
se competindo, né, com o Luca por recursos, com recursos, as outras linhagens acabaram se extinguindo e a de Luca acabou prevalecendo na Terra. A implicação de tudo isso é o seguinte, que a vida apareceu rápido demais. Praticamente assim que a Terra teve as condições para ter vida, ou seja, esfriou um pouquinho a crosta, criou uma atmosfera e tal, a vida veio, tá? E isso é muito, muito legal. Isso aumenta a probabilidade de que a vida seja comum no universo, em qualquer lugar onde essas condições acabem batendo. Pode ser, pode até ser, tá? Que tem essa vida seja comum por aí. Mas lembrando de novo da janela temporal, beleza? 3,5 bilhões de anos atrás, né, aparecem então os primeiros estromatólitos. Estromatólito, para quem não sabe, é o seguinte, vamos tentar explicar aqui o estromatólito. Estromatólito é um tipo de rocha, tá? Toda palavrinha que tiver ito no final é rocha. Ela é uma rocha do quê? Ela é uma rocha formada por micro-organismos que morreram. Então os micro-organismos eles vão morrendo e eles vão formando um tapetinho assim. Depois esse tapetinho de micro-organismo vai lá para centenas de quilômetros, ele vira rocha, né? A rocha empacota todo ele e hoje a gente consegue ver esses estromatólitos em alguns lugares do planeta, inclusive no Brasil, onde tem talvez a maior afloramento, né? Que a gente fala de estromatólitos. Os estromatólitos, eles são formados por micro-organismo, que é vida. E o rover Perseverance da NASA, que está lá em Marte, sabe o que ele está procurando? Estromatólito. Porque se ele encontrar estromatólito, está provado que Marte já teve vida no passado. Aqui não tem discussão. Encontrar uma rocha chamada estromatólito é o que a gente chama de uma evidência inequívoca de que a vida possa ter existido. Então os estromatólitos são muito, muito importantes de serem estudados, tá? Os mais antigos estão lá na Austrália, eles ainda existem, então é o que eu ia falar, a Austrália tem muito estromatólito e o Brasil também tem. Ainda existem estromatólitos vivos, né, em alguns lugares do mundo, que são o quê? São as algas, né? Então a Shark Bay na Austrália, o pessoal aqui nas Bahamas, aquilo lá são estromatólitos que estão vivos, tá? Quando, né, eles morrerem, forem soterrados e tal, não sei o quê, aí eles vão virar estromatólitos, beleza? Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, um outro bicho muito interessante chamado cianobactérias começam a fazer a fotossíntese, transformando a luz solar, CO2 e água em energia, e o subproduto da reação é o oxigênio. Isso aí é muito importante porque a atmosfera do planeta ela era rica em CO2. As cianobactérias começaram a se alimentar daquilo ali e limparam bonitinho tudo. E é engraçado, né, que o oxigênio ele é considerado um veneno para praticamente toda a espécie da época, inclusive, né, inclusive o ser humano. Então as cianobactérias elas produziram oxigênio há mais de 1 bilhão de anos antes desse oxigênio começar a se acumular na atmosfera. O porquê disso? Porque o oxigênio reagia rapidamente com o ferro que estava dissolvido ali nos oceanos, formando óxido de ferro, que é a tal da ferrugem, né? Que você vê um negócio ferrujado, que é óxido de ferro, que precipitava no fundo do mar. A enorme formação, né, de minério de ferro do mundo, incluindo aí as gigantescas reservas de Carajás aqui no Brasil, são justamente o oxigênio antigo das cianobactérias depositadas em camadas no fundo dos oceanos primordiais. Então tá aí o papel das cianobactérias em tudo isso. Há cerca de 2,4 bilhões de anos atrás, o ferro dos oceanos acaba, o oxigênio começa a escapar para a atmosfera e em algumas dezenas de bilhões de anos a atmosfera da Terra muda completamente, profundamente, e é talvez aí, né, uma das coisas, né, mais interessantes que aconteceu. É o que a gente chama de grande evento de extinção, de evento de oxigenação, tá? Ou de GOI em inglês.
E aqui o detalhe brutal, né? Que para praticamente toda a vida da Terra, naquele momento, o oxigênio era venenoso. E a gente hoje respira isso, né? Para vocês verem como que as coisas mudam. As bactérias anaeróbicas, né, que dominavam o planeta, morreram em massa. Essa foi a primeira grande extinção causada por seres vivos, né? Então as cianobactérias praticamente exterminaram quase toda a biosfera anterior, simplesmente por existirem e ficarem ali respirando. Esse lance da cianobactéria ele é muito legal porque na ideia de terraformar Marte, que ninguém mais fala disso assim muito e tal, mas um dos momentos ali era, primeiro, você levanta a atmosfera marciana, fica rica em CO2, depois que você faz, joga cianobactéria lá, porque ela vai comer o CO2 e vai liberar oxigênio e outras coisas. Outro efeito do oxigênio na atmosfera, que é o metano, né? O gás de efeito estufa potente, ele foi destruído, tá? E a Terra entrou, esfriou aí, a Terra esfriou drasticamente, né? Porque se o metano é um gás do efeito estufa, e ele estava ali dominando, quando ele é arrancado fora, aí não tem mais o que segurar. E aí aconteceu o que a gente chama de Era da Glaciação Huroniana, possivelmente aí o primeiro evento do que a gente chama de Terra Snowball. Então a Terra Snowball é esse momento aí em que as coisas meio que fugiam do controle e a Terra se transformava. Essa teoria do Snowball ela é muito forte, tá? O planeta inteiro pode ter ficado congelado porque acabou o metano, né, para segurar, desde os polos até o Equador por milhões de anos. E o mais incrível de tudo isso é que a vida estava lá. A vida sobreviveu, mas ela mudou para sempre. Então, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, surgem os seres eucariontes, né? Uma célula que tem núcleo, mitocôndrias e organelas. É a célula que vai compor depois todos os organismos complexos que a gente tem por aí. Surgindo de um evento improvável, uma célula acabou engolindo outra e, em vez de digerir, formou o que a gente chama de simbiose. As mitocôndrias dentro de uma célula hoje são descendentes diretas de bactérias engolidas há 2 bilhões de anos atrás. Então tá aí, ó, toda a história, a cronologia para vocês que vai acontecendo. Entre 1,8 bilhão e 0,8 bilhão, o pessoal chama do bilhão chato, né? Porque houve pequenas mudanças e a coisa está bem estabilizada já, né? Mas aí, lembrando, né, que até agora a gente só teve uma extinção em massa, que foi ela da oxigenação. Tem que encaixar nessa história mais um monte de extinção em massa, tá? Então, há cerca de 700 milhões de anos atrás, novos eventos da Snowball, né? O planeta inteiro pode ter congelado outra vez. E aí, há 541 milhões de anos atrás, acontece uma coisa muito legal, há 3,5 bilhões de anos, né? A vida na Terra foi quase toda microscópica, né? Que era bactérias, arqueias, eucariontes unicelulares, alguns aí experimentos multicelulares simples, né? Praticamente nada que você reconheceria. Aí, em um período relativamente curto de tempo geológico, talvez entre 20 ou 30 milhões de anos, acontece então este evento aí sem precedentes que a gente chama de explosão cambriana, que aconteceu há 541 milhões de anos atrás, em um intervalo geologicamente rápido. Aparece de repente no registro fóssil praticamente todos os grandes grupos de animais que existem hoje. Antrópodes, ancestrais de insetos, crustáceos, moluscos, cordados, ancestrais dos vertebrados, ou portanto seus ancestrais, né? Equinodermos ancestrais das estrelas do mar, olhos compostos, mandíbulas, predação organizada, tudo isso vai surgindo ali no período do Cambriano, né? E o que causou essa explosão? Existem várias hipóteses, tá?
provavelmente o final de tudo é uma junção de todas elas. Uma delas, o aumento do nível de oxigênio na atmosfera passou de 2 para mais de 10. Mudanças geoquímicas que favoreceram a formação de esqueletos e conchas. Pressão evolutiva da predação, né? Então, os primeiros predadores forçaram as primeiras presas a desenvolverem defesas, e a corrida armamentista evolutiva começou, tá? Então, a explosão cambriana é, sem exagero, o equivalente biológico ao Big Bang, que aí foi uma explosão mesmo de vida. A partir dali, em 540 milhões de anos, a vida vai produzir tudo. Trilobitas, dinossauros, baleias, sequoias gigantes, formiga, beija-flor e até mesmo você. E esse é um dos períodos mais legais. Como que a gente sabe disso? É bom até para explicar para o pessoal que não explicamos nada disso, né? Mas como que a gente tem essa noção? Então é o seguinte, o que você chama de barranco, o geólogo chama de afloramento. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Então, o que acontece? O geólogo ele vai lá, ele roda o mundo inteiro e ele chega na frente de um barranco, e aquele afloramento, aquele barranco, ele é cheio de camadas. E aí a gente chega ali e começa a estudar as camadas. Então uma camada é um tipo de rocha, outra camada é um tipo de rocha, vamos supor, não tem vida nenhuma, a gente não vê fóssil nenhum. De repente, na história do planeta Terra, a gente chegou numa camada que tinha tudo ali. E o mais legal desta camada geológica é que, se a gente fosse em qualquer lugar do planeta, você tinha essa mesma camada, na mesma sequência, e em todo lugar você tinha essa série de fósseis aí dos mais diferentes possíveis. Então é assim que são medidas as coisas na geologia. Aí como que a gente sabe? Porque a gente sabe que um tanto de rocha leva tantos milhões de anos para se formar. E aí você vem fazendo a conta e você chega nesta camada aí, aonde está cheio de vida. E nas outras? Nas outras tem camada que tem um pouquinho de vida aqui, um pouquinho ali, mas não uma quantidade enorme dessa. E aí, por isso, né, que a gente chama este evento aí de explosão de vida no período, na era, né? Esses nomes que eu estou falando, né? O Cambriano, ele é uma era da geologia. Beleza? Então é isso que acontece. Muito bem. Depois de tudo isso, né, entre 470 e 66 milhões de anos atrás, aí começam a ter coisas muito interessantes. Há 470 milhões de anos atrás, as primeiras plantas colonizam a terra firme. Elas eram simples, elas não tinham flor, tá? Não tinha semente, era parecida com um musgo, mas elas mudaram tudo. Por quê? As plantas terrestres começam a produzir o solo. O solo ele começa a ser muito importante, porque o solo ele começa a fixar o carbono. Com esse carbono fixado ali, a gente consegue gerar oxigênio em massa. E há cerca de 400 milhões de anos, então, os antrópodes saem da água e depois vêm os primeiros vertebrados terrestres, os tetrápodes, ancestrais do quê? Dos anfíbios. E aí a gente entra num outro período da era geológica. Então, a gente falou aqui bastante de um período chamado Cambriano, que é o da explosão da vida, agora nós vamos falar de um período chamado Carbonífero, tá? Porque, como o próprio nome já diz, é um período dominado pelo quê? Pelo carbono. Entre 358 e 298 milhões de anos atrás, a Terra, então, coberta por quê? Por florestas gigantescas. Por isso, carbonífero. Porque todo o carbono está no quê agora? Está nos caules das árvores, tá? Insetos do tamanho de gaivotas voam pelo céu, libélulas com 70 centímetros de envergadura. O oxigênio atmosférico chega a 35%. As florestas que morreram naquele período viraram, ao longo de milhões de anos, as reservas de carvão e petróleo que a humanidade explora hoje, tá? Então, cada litrinho de gasolina que você coloca aí no seu carro, saiba que ela veio, né, de uma dessas plantas que morreu e que ficou comprimida. E aqui uma outra coisa muito interessante para explicar para vocês. Que a gente fala que o petróleo tem origem orgânica. Muita gente acha que o petróleo veio de dinossauro. Não é pouca, não. Muita gente acha que o petróleo veio de dinossauro. Primeiro que, se viesse dinossauro, essa conta não ia fechar nunca,
tá? Porque não teve tanto dinossauro assim na Terra para produzir tanto petróleo. O petróleo ele veio basicamente de plâncton, fitoplâncton e dessas florestas. O petróleo ele é basicamente algo que apareceu ali, né, nesse período chamado de período carbonífero, período em que as plantas dominaram o planeta Terra. Mas hoje, né, essa gasolina que a gente coloca aí é por conta de todo este petróleo. Há 252 milhões de anos atrás, a maior catástrofe biológica da história da Terra aconteceu. É o famoso evento de extinção em massa do Permiano-Triássico. Nesse momento, 96% da vida na Terra deixou de existir. 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres foram exterminadas. Provável causa? Aí entra os nossos queridos vulcões na história. Então, muito provavelmente, né, foi um vulcanismo massivo, tá, que aconteceu em grandes províncias vulcânicas da Terra. Isso liberou uma quantidade enorme de enxofre na atmosfera e a vida quase morreu para valer. Sobreviveu, mas foi por muito pouquinho mesmo. Aí entre 252 a 66 milhões de anos atrás, aí a gente pode falar que é a era dos dinossauros, tá? O continente único chamado Pangeia começa a se quebrar. Os dinossauros dominaram a Terra, então, por cerca de 186 milhões de anos. No mesmo período começam a aparecer ali, timidamente, os primeiros mamíferos, que eram no começo ali pequenos, né? Pequenos roedores, vamos dizer assim, tá? Que viviam na sombra dos dinossauros. Aparecem então as primeiras aves evoluídas de dinossauros, os terópodes, e há 66 milhões de anos atrás vai acontecer então um outro grande desastre no planeta Terra. Um asteroide com cerca de 10 quilômetros de diâmetro atinge a região hoje que é conhecida como Península de Yucatán, no México. A cratera chama-se Cratera de Chicxulub, que está lá. Um fato muito interessante, essa cratera foi descoberta pela empresa de petróleo mexicana chamada Pemex, tá? E por um pai e por um filho, que encontraram ali uma camada que não de um elemento químico que não existe na Terra, que ele só existe em asteroides. A energia liberada foi equivalente a bilhões de bombas atômicas, tsunamis de centenas de metros, incêndios florestais globais, poeira na atmosfera, bloqueou o Sol por anos. Resultado, a extinção, também conhecida como KPG, foi quando aproximadamente 75% de todas as espécies desapareceram da Terra. Todos os dinossauros que não eram aves morreram. Isso é uma coisa muito legal. As aves sobreviveram. Por isso que a ave que você vê hoje, ela é um dinossauro. Aquele filme Jurassic World, o primeiro dessa nova leva de filmes, é muito legal porque ela começa com a cena inicial do filme. É um bicho que tem aquela pé com três dedos na neve. E todo mundo acha que é um dinossauro. Na hora que a câmera abre, é um corvo. Então, assim, os pássaros que você vê hoje por aí são os descendentes diretos dos dinossauros. Por que eles sobreviveram? Porque eles conseguiam mergulhar no fundo do oceano e pegar comida lá dentro. Aliás, só os que conseguiam fazer isso é que conseguiram sobreviver, porque os outros não, porque todo o planeta Terra foi atingido. Porque aí o que aconteceu? Os pequenos mamíferos sobreviveram, por quê? Porque eles eram pequenininhos e comiam pouco. E eles viviam também em tocas. A sorte deles é que foi o nosso prêmio, na verdade. Se aquele asteroide não tivesse caído, talvez ainda fosse a era dos dinossauros. E talvez a gente nem estaria aqui, e eu não estaria aqui conversando com vocês, nem vocês aí ouvindo. Então, é aquele negócio, né? Uma extinção em massa ela é sempre boa. Por quê? Porque depois vem algo ali muito interessante, tá? E aí começa, então, o que nós estamos vivendo hoje, que é a era aí dos mamíferos, que vai de 66 milhões de anos atrás até 12 mil anos atrás, né?
Depois de Chicxulub, então, os mamíferos herdaram o planeta Terra em alguns milhões de anos. Eles ocupam todos os nichos ecológicos que os dinossauros deixaram para trás. Há cerca de 55 milhões de anos apareceram os primeiros primatas, bem pequeno, parecido com os lêmures, tá? Vivendo em árvore. Entre 7 e 6 milhões de anos atrás, a linhagem dos hominídeos se separa, né, da linhagem que vai dar os chimpanzés. Os ancestrais dos seres humanos, então, começam a sua trajetória própria. Há 3,2 milhões de anos vive quem? A Lucy. Então, o que é a Lucy? A Lucy é uma Australopithecus afarensis de cerca de 1,10 m de altura. Foi descoberta na Etiópia em 1974, tá? E ela andava ereta já. Então a Lucy é um caso assim realmente espetacular, uma descoberta espetacular aí dos paleontólogos, né? Quando descobriram a Lucy. E aqui no Brasil é a Luzia, né? Que eles descobriram lá em Minas Gerais, se não me falha a memória, tá? Há 2,5 milhões de anos atrás aparece o Homo habilis, né, que é o primeiro hominídeo a usar ferramentas de pedra de forma sistemática. O cérebro fica maior. Há 1,9 milhão de anos atrás é o Homo erectus, porque foi quando ele sai da África pela primeira vez, domina o fogo, possivelmente entre 1 milhão e 400 mil anos atrás. Cerca de 300 mil anos atrás, aparece na África, então, o Homo sapiens. Você, nós, né? A espécie que está ouvindo este podcast agora. Cerca de 70 mil anos atrás, acontece a Revolução Cognitiva. Isso aqui é uma das coisas mais interessantes de todas, tá? A Revolução Cognitiva. Quando eu dou palestra sobre inteligência artificial, eu explico esse período aí, porque a história da humanidade, ela foi tendo marcos, não é agora, né? Estamos vendo uma revolução, obviamente que estamos e tal, mas lá no passado a gente teve revoluções muito maiores, né, para a nossa existência, e uma delas é essa revolução cognitiva que aconteceu aí há cerca de 70 mil anos atrás. Principalmente por quê? Porque a gente começa a produzir arte, produzir joia, música talvez, tá? Começa a sair da África em ondas menores, né? A se espalhar pelo planeta e tudo mais. Então, assim, é um período muito interessante, esse período aí da história da vida e do planeta Terra, né? Há cerca de 40 mil anos atrás, o Homo sapiens chega então à Europa e encontra com os Neandertais, que viviam lá há centenas de milhares de anos. Os Neandertais sumiram, né, alguns milhares de anos depois. Por quê? A gente ainda não sabe. Mas o seu DNA, se você tem ancestralidade não africana, tem entre 1 a 4% de DNA neandertal. Olha só que legal, hein? Eles não morreram totalmente, tá? Estão na gente. Cerca de 12 mil anos atrás, o último período glacial termina e começa o que a gente chama de Holoceno. O clima se estabiliza, em pouco tempo, em várias partes do mundo, os humanos começam então a praticar agricultura. Uma outra grande virada na história do ser humano, que foi há 12 mil anos atrás com a agricultura. Quando o ser humano começa a praticar agricultura, ele deixa de ser nômade, ele passa a se fixar num lugar só, porque não interessa, né? E aí é o começo de tudo, como a gente chama de civilização. A gente pode dizer que a civilização ela começou aí, quando o ser humano, porque antes disso, né, antes do desenvolvimento da agricultura, o ser humano ele era nômade, eles viviam em grupo, esse grupo ia num lugar, explorava aquele lugar, quando terminava de explorar ia para outro e assim andando. Quando a agricultura é desenvolvida, o ser humano passa a ficar num mesmo canto, começa a produzir ali, vender ali e começa a crescer essas comunidades. Então, isso é muito interessante na história do ser humano, tá? Uma única espécie começa a alterar o planeta de forma comparável a forças geológicas.
tá? E aí vamos só acelerar esses últimos milhares de anos aqui. Então esses 12 mil anos é basicamente isso. O brasileiro mais antigo, se não me engano, ele está na casa dos 12 mil anos, tá? É o brasileiro mais antigo, ou pelo menos os resquícios dele que o pessoal encontrou lá na Serra da Capivara, no Piauí. Então, lá na Serra da Capivara, no Piauí, foram encontrados, não lembro se era uma fogueirinha, né? E quando fizeram a datação, dava cerca de 12 mil anos. Então, esse é um período aí crucial. 13, né? 13 mil anos atrás, é isso aí. Então, é nessa linha aí. Aí, de 10 mil a 5 mil anos atrás, a agricultura se difunde, começam a surgir o quê? As primeiras cidades. Porque aí que você começa a ficar parado produzindo coisa, em volta daquele lugar que você começa a produzir, começa a surgir pessoas começam a trocar as coisas, você troca um pedaço do que você produz pelo que o outro produz, para você e aí começa todo este processo. Então as primeiras cidades surgem ali na Mesopotâmia, no Egito, no Vale do Hindu, na China, na Mesoamérica. Aí a gente tem em 3.200 anos antes de Cristo a invenção da escrita, que aí é um outro salto que a humanidade dá, porque até então você não tinha como propagar os ensinamentos. Então com a escrita sim, você começa a escrever, e aí com isso você consegue passar as coisas para frente sem perder, né, a informação. Então o desenvolvimento da escrita foi muito importante, e o mundo veio andando até que chegou numa outra grande revolução que aconteceu entre 1760 e 1840, que é a Revolução Industrial, onde a humanidade começa então aí a queimar, né, combustível fóssil em escala industrial. Primeiro carvão, depois petróleo, e o CO2 atmosférico ficou aí entre 180 e 280 partes por milhão durante 800 mil anos, até começar a subir, tá? Um outro grande feito aí da história do ser humano, em 1969, quando ele pisa na Lua pela primeira vez, né? Ou seja, de toda essa história que eu estou contando aqui para vocês, em 1969 é quando o ser humano sai aqui do planeta e pisa num outro corpo celeste. E, olha que legal, pisa onde? Lá em Theia, que está lá no começo dessa história, né? Porque se a Lua, né, foi formada por esse grande impacto, parte do que está ali na Lua, obviamente que parte é da Terra, na hora que misturou ali, mas boa parte é Theia. Ou seja, em certo sentido, voltou para a Terra pelas mãos da própria Terra. Beleza? O CO2 ali, nos anos mais recentes, em 2025, por exemplo, ele chegou a bater 425 partes por milhão na atmosfera da Terra, o que é terrível, né? A maior concentração em pelo menos 3 milhões de anos. O legal de vocês acompanharem essa história toda é o seguinte, você vê que a gente tem ciclos, né? Muita gente vai falar assim, e os ciclos, ó, morre e tal, não sei o quê. Eu já falei isso 1 milhão de vezes, vou falar de novo. O problema de mudança climática, de aquecimento global, não é com o planeta. O planeta está aí, ó. Vocês estão vendo a história do planeta Terra. Ele já passou por várias extinções em massa. Já teve oxigênio pra caramba, já teve era glacial, já secou tudo, já inundou tudo, já teve vulcão, já teve... O planeta segue. O problema de tudo isso que a gente discute hoje não é para o planeta, mas é para nós. Nós, seres humanos, vamos chegar a um momento que a gente não vai conseguir viver nesse ambiente que a gente mesmo está criando. Então isso que é importante. Tá? Isso que é importante. A temperatura média na Terra já subiu 1,3 graus desde da era pré-industrial, tá? Geleiras já derreteram, permafrost já derreteu. Permafrost é uma camada que tem na Terra que, como o próprio nome diz, deveria ficar permanentemente congelada. Ela já degelou, tanto que é o risco lá, o pessoal tem medo que tenha vírus que está ali, que saia dali e contamine a gente estava ferrado, né? Então tá aí, ó. E as espécies, né, estão se extinguindo em ritmo entre 100 a 1000 vezes mais rápido que a taxa natural de fundo. Por isso que os cientistas chamam, alguns, né, não são todos, obviamente, mas existe toda uma discussão
que os cientistas dizem que a gente já está passando pelo que a gente chama pela sexta extinção em massa. E dessa vez, a primeira causada por uma espécie inteligente. Isso aqui é muito interessante, tá? E a gente fecha assim, né, esse ciclo simbólico aí. A vida na Terra começou produzindo seu próprio veneno, oxigênio, e quase se exterminou, né, no grande evento de oxigenação, e hoje uma única espécie produz CO2 e plástico em quantidade que está aí reconfigurando todo o sistema terrestre e a vida humana.